Olá pessoal, olha nós aqui novamente. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre morfologia. Vocês viram, né, como está sendo complexo, né, o nosso estudo, porque essa disciplina Língua Portuguesa 2, ela envolve muito conteúdo, né? Então, vocês precisam ter um pouco de cuidado para assimilar as informações de cada área. Certo? Agora nós vamos hoje falar sobre morfologia e vamos focar um pouquinho na estrutura das palavras, como elas são formadas, né? Eu vou colocar aqui um texto para vocês observarem o seguinte, que quando a gente fala em morfologia, a gente vai falar das palavras. Ah, mas é formação de palavra, eu coloco um sufixo, coloco um prefixo, é só isso? Não, nós temos que lembrar que na língua nada é por acaso, certo? Então, uma partezinha de uma palavra que a gente vai chamar de morfema, ela tem um significado. Então, uma pessoa forma uma palavra, você acha que ela forma de qualquer maneira? Não, ela tem uma intenção, tem um significado. Então, aqui, nesse texto, eu peguei do Dias Gomes, do Bem Amado, então está aqui, povo sucupirano. Olha lá a palavra sucupirano. Primeiro que fala de Sucupira, que é uma cidade. Então, foi criado o nome da cidade baseado no nome de uma planta, né? Que Sucupira é uma raiz. Então, Sucupira. Aí, quem nasce em Sucupira é sucupirano. A gente sabe que esse ano indica adjetivo pátrio, né? De onde a pessoa é. E o ense, aqui sucupirense, não ia ficar muito interessante, né? Então, ficou sucupirano. Então, o autor, quando escreveu, ele tinha conhecimento da morfologia, e ele sabia o que ele queria significar. Então, nós temos que ter conhecimento de tudo que envolve a palavra, para quando a gente for escolher uma palavra, escolher com coerência e que seja pertinente ao contexto que está sendo utilizada, né? Aí aqui tem algumas palavras, tá lá embaixo está assim, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos. Olha, que palavra é essa? Constrangimento é algo negativo. Então, quando a gente vai usar um prefixo, é que a gente quer mudar o sentido desse radical. Então, desconstranger, né, é deixar de ficar constrangido. Então, isso na língua portuguesa não tem, mas é possível de criar essa palavra. Então, aqui nós temos criações de palavras que são consideradas neologismos quando não estão registradas em dicionário, tá? Então, isso é a liberdade que nós temos, chama-se criatividade. E como que se é criativo? Tendo conhecimento da língua. Mas que conhecimento é esse? Ah, qualquer pessoa tem um conhecimento, desde que seja falante dessa língua. Então, se vocês observarem as crianças, quando elas começam a falar, quando ela não sabe uma palavra, ela vai lá e, por analogia, ela forma uma palavra. Por quê? Porque ela tem conhecimento daquilo que a língua proporciona para formar as palavras. Então, vocês vão entender lá em linguística, vocês viram que para a gente estudar a língua foi dividido em estudo da primeira articulação e da segunda articulação. A segunda articulação, nós vimos que é fonética e fonologia, que vai trabalhar com os sons. Por que articulação? Porque a nossa linguagem, ela se articula, que tem o som e esse som tem significado. Vamos pensar numa linguagem animal. Tem o som, mas o outro não codifica, não decodifica. Então, nós temos um som que é organizado, né, numa estrutura silábica, que nós vimos no vídeo passado. E aí, essa estrutura desses sons tem um significado. Então, a morfologia, ela vai analisar tudo que tem forma dentro da língua, mas uma forma que tem significado, tá? O S sozinho não tem
função nenhuma. Mas quando você coloca no os, o que tem a função desse S? Aí nós vamos ter uma unidade que tem significado de número, que vai ser plural. Então, a morfologia, ela vai pegar uma palavra e, como diz que é morfo, é forma. Logia é o estudo da forma da palavra. Então, uma palavra, ela pode ter ser composta por várias formas. Então, vamos ver quais são, tá? Então, a morfologia, ela está voltada para a primeira articulação, que as unidades são dotadas de significado, que é o diferente da segunda articulação, que as unidades só têm o valor sonoro, distintivo, certo? Então, as unidades na primeira articulação são dotadas de matéria fônica e de sentido, ou seja, são compostas de significado e de significante. Nesse plano, o enunciado pode ser recortado em unidades menores, que é o que nós vamos ver, e são chamadas de morfemas. Morfema é uma unidade mínima significativa. Por exemplo, nós vamos observar as formas que compõem essa frase. Então, a morfologia vai identificar as formas. Então, olha aqui. Os lobos andavam. Então, nós temos ali, no os, nós temos uma palavra, mas formada por duas unidades que têm significado. O, que é um artigo que indica o quê? Ele é definido. O S vai indicar número, vai indicar que é plural. Então, são unidades que significam. Aí nós temos o lobos, a palavra lobos. Dentro dessa palavra, nós temos uma forma, que é o lobe, que é o radical. Esse radical vai derivar outras palavras. Então, lobo, você vai falar que o lobe é o radical. E o que tem lá depois? Tem um O. Esse O eu posso opor ao A para ficar loba? Então, quer dizer que o O indica gênero masculino. E o S indica plural. Então, nós temos uma palavra formada por 3 unidades mínimas significativas, por 3 morfemas, certo? Depois nós temos aqui andavam. Andavam é o quê? É um verbo. Como que se estrutura um verbo? O verbo a gente vai flexionar em gênero? Vai ter o verbo no feminino e no masculino? Não. O verbo, nós vamos ter unidades que vão indicar tempo, modo, número e pessoa. Então, aqui, em que pessoa que está esse verbo? Como que eu sei? Aqui, esse verbo é do verbo andar, então nós vamos identificar o radical, né? O radical que é o and. Esse verbo pertence a que conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Aí você vai lá no andar, então termina com a vogal A, né? Então, é a primeira conjugação. Então, quer dizer que depois do radical, nós temos uma vogal temática, que indica qual é a conjugação desse verbo. O radical mais a vogal temática vira o tema da palavra. Depois, nós vamos ter o vá. O vá é uma forma que indica um tempo do verbo. Qual é o tempo desse verbo? Essa ação aconteceu quando? Num pretérito. Mas a ação terminou para ser perfeito? Não. É uma ação inacabada. Então, você tem o vá, que é o morfema que indica pretérito imperfeito. De que modo? Do modo indicativo. E o M vai indicar que pessoa que é. Os lobos são eles. Então, terceira pessoa. Então, nessa palavra, quantos morfemas que nós identificamos? O radical, a vogal temática, a desinência de tempo e modo e de número e pessoa. Então, nós identificamos 4 formas, 4 unidades que têm significado. Então, uma palavra não é simplesmente uma palavra, mas ela é composta de muita significação, tá? Então, sabendo
dessa organização, então você tem que lembrar que não é porque você fala determinados sons, que você fala uma língua, que você acha que esses sons, eu sei falar e é algo aleatório. Não, a gente já tem uma estrutura na nossa mente, como o Saussure diz, que a língua, ela tem o seu fator psíquico, né? Então, é na mente que ela está organizada, tá? Então, nós temos essa capacidade. Então, até uma pessoa analfabeta, ela pode usar dos mecanismos de criação de palavras. Um exemplo, eu ouvi uma mulher um dia falar assim, eu não sou merecedeira. Ela, em vez de falar merecedora, mas o que ela fez? Ela não sabia a palavra, mas ela usou um sufixo que também significa pessoa que, tá? Então, ela buscou algo que tem na língua, mesmo que não seja o padrão, mas não perdeu a coerência. Então, nós, como professores, temos que saber analisar quando alguém pronuncia alguma palavra e cuidado com essa questão do erro. Olha a criatividade lexical, olha todo o movimento, né? Todo aquilo o processo mental dessa pessoa, tá? Então, não vamos agir com discriminação. Então, a questão da língua, eu vou sempre focar com vocês para tomar cuidado, porque professor em sala de aula pode disseminar preconceito, preconceito linguístico. Então, vocês têm uma responsabilidade social, certo? Então, a morfologia, ela então vai se ocupar dessa descrição, né, da estrutura interna das palavras e vai segmentar. Lembram-se lá também do Saussure, que ele diz? Que a língua, ela está estruturada num sistema em que um elemento está posicionado um após o outro na linearidade, seguindo hierarquias. Então, como que é essa hierarquia quando a gente vai formar a palavra? A primeira coisa tem que ter o radical. Então, isso é uma hierarquia. Depois, eu posso apresentar um prefixo. Depois, um sufixo. O prefixo é antes, como o próprio nome diz, que é prefixado antes, né? Então, se é fixado antes, o prefixo. E o sufixo é fixado depois do radical. Então, ninguém vai formar uma palavra sem seguir essa estrutura, porque essa estrutura já está internalizada, né? Então, a morfologia vai mostrar para nós como se organizam as palavras e como se formam. Então, ela também estuda a palavra do ponto de vista da forma e se divide em duas morfologias, a lexical e a flexional. A flexional a gente tem estudado bastante e tem dado muito probleminha, sabe? Vou dar uma parte aqui, quando falar da flexão. Já ouviram falar assim, eu concordo com você em gênero, número e grau? Pois é. A gente aprendeu que o substantivo, ele flexiona em gênero, número e grau. Vocês vão ver depois aí no material de vocês que a flexão, ela não altera o sentido da palavra. Por exemplo, você tem menino, você flexiona em A, menina, a base é a mesma coisa, é um indivíduo pequeno, é uma criança. Agora, se você trocou o O pelo A, você não tem a mudança do sentido da palavra, né? Agora, se você coloca lá, criançada, esse ada mudou o sentido do radical. Então, derivação é uma coisa e flexão é outra. Então, se eu falo criancinha, criancinha é o quê? É o diminutivo, é grau. Criancinha mudou o sentido? Se mudou, não pode ser considerada flexão. Então, na gramática, muitas vezes é colocado como o substantivo flexiona em gênero, número e grau. Flexão não pode ser considerado grau como flexão, porque a flexão muda o sentido do radical. E flexão não muda sentido,
só vai mostrar o gênero feminino, masculino e se é singular ou plural, tá? Então, como nós estamos falando lá, lobos é uma palavra formada por 3 formas, né, por 3 unidades significativas, então aqui vale a pena mostrar que palavra é diferente de morfema. Morfemas são unidades significativas que compõem uma palavra, tá? Às vezes uma palavra ela é formada por um único morfema, né? Você fala lá mar, sol, lua, é uma palavra com um morfema. Mas se você fala mares, aí você tem uma palavra e você vai ter mais de um morfema, porque vai ter a vogal de ligação, que é o E, e o S, que vai ser a desinência de plural, certo? Então, não pode, vocês agora tendo acesso à área da morfologia, vocês têm que saber que há termos que devem ser utilizados, tá? Então, palavra, morfema tem que estar no vocabulário de vocês, porque vocês vão ser profissionais da área, então tem que usar uma linguagem técnica. Então, a estrutura da palavra, como eu coloquei para vocês, a base da palavra é o morfema lexical, que é o radical, que dá a base de tudo. Lembra lá na escola, tenho certeza que o professor usou pedra, para mostrar depois os derivados de pedra, né? Pedreiro, pedregulho e assim vai, pedrinha, né? Então, a base é o radical. E nele nós vamos ou flexionando ou derivando, tá? Depois do radical, a gente tem a vogal temática. O que é a vogal temática? Às vezes, a gente tem na palavra, vamos falar da palavra bolo. O O do bolo significa masculino. Se eu trocar o O por A, fica bola. E aí, esse O é masculino? Indica? Não, o que vai indicar masculino no substantivo bolo é o artigo. Então, o que vocês têm que entender? A flexão é quando você pode opor o O pelo A e não mudar o sentido. Agora, se você fala bolo e bola, você tem 2 palavras. Então, o O é uma vogal temática, que vai indicar que é um substantivo que pertence ao grupo terminado em O. E bola, do mesmo jeito, é um substantivo que pertence ao grupo de vogal temática A, certo? Então, não é qualquer lugar você vê um Ozinho lá, isso aqui indica gênero masculino, o A indica gênero feminino. Não, nós temos que analisar tudo, porque tudo depende de onde essa forma está. É o contexto que determina a classificação, certo? Então, depois do tema, nós temos as desinências. Então, para eu saber se uma palavra é um verbo ou é um substantivo ou é um advérbio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a unidade mínima que vem depois do radical, né? Então, vamos observar. Se é um nome, todo nome flexiona em gênero e número. Então, eu vou saber se é feminino ou masculino, singular ou plural. Então, são essas flexões do nome. São 2, certo? Gênero e número. Já para o verbo, nós vamos observar, identificar 4 significados, tá? Então, nós vamos ter a desinência. Ora, um verbo tem para indicar as 2, o tempo, modo, número e pessoa, ou às vezes não tem. Por exemplo, eu bebo. O que vai acontecer aí? Nós sabemos que esse O vai indicar primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Então, nós temos uma forma para todos os significados. A gente chama isso de um morfema cumulativo. Ele acumula muito significado, tá? Então, o verbo tem essa questão da acumulação. Já nos nomes, não. Então, no substantivo, no adjetivo, nós vamos ter
o gênero e o número, tá? Então, são as desinências que nós vamos ver, verbais ou nominais. E tem os afixos, que são os prefixos e sufixos, né? Que, como eu já disse anteriormente, e tem a vogal de ligação ou consoante de ligação. Por que isso? Porque às vezes a gente, quando vai formar uma palavra, não a questão sonora, você vai observar que não fica adequada à nossa estrutura silábica. Então, vai ter que colocar uma consoante ou uma vogal de ligação, certo? Então, não é só inserir o sufixo que vai dar tudo certo, não. Tem que verificar se está de acordo com a estrutura da nossa língua. Então, não é algo tão simples, né? E aí, eu peguei uma citação da Basílio para mostrar para vocês por que a gente tem que formar palavras novas, né? Se a gente já tem tantas palavras, mas só que surgem coisas novas ao longo do tempo que precisam ser nomeadas. Então, e às vezes a gente não sabe uma palavra e a gente inventa, né? Então, é interessante para mostrar como o falante, ele modifica a língua. Ao longo do tempo, as transformações vão ocorrendo. Por quê? Porque houve influência da oralidade dos falantes, né? Olha o exemplo da análise mórfica aqui, só para vocês visualizarem bem. Então, a partir do radical global, a gente pode formar muitas palavras. E aí, você pode acrescentar um prefixo de uma ideia contrária. Então, o prefixo a gente vai apresentar uma ideia que vai ser contrária ao radical. Então, é antiglobal, mas eu não quero só antiglobal, porque global é um adjetivo. Antiglobal também ficou adjetivo. Agora, se coloca o izar, antiglobalizar, já é uma ação. Esse izar é um sufixo que forma verbo. E o são, olha agora, mudou e foi formado, no final, nós temos um substantivo. Antiglobalização, eu só tenho um substantivo por causa desse são. Então, a derivação, nós vimos aqui, então, é um processo de derivação. Do global derivou-se a palavra antiglobalização e que formou um substantivo abstrato. Então, essa terminação, esse sufixo, forma substantivo. Então, a derivação, ela forma novas palavras e muda a classe gramatical da palavra, certo? Então, de criança, um substantivo, você tem o criançada, que é um substantivo coletivo, né? Criancinha, uinha, é o diminutivo, certo? Então, para a gente entender, vocês vão lá ensinar para os nossos alunos, né? Quais são os processos de formação de palavras? Nos livros didáticos, vocês vão encontrar muitos processos, sabe? Mas a Basílio, ela vai dizer que existem basicamente dois, derivação e composição. Dentro de cada um, vão ter processos que vão indicar essa derivação e a composição, certo? Então, derivar é você acrescentar a um radical ou um prefixo ou um sufixo. E compor, a composição é você juntar dois radicais e colocar e formar uma nova palavra, né? Igual a gente tem porta-bandeira. Você tem a palavra porta sozinha e tem o bandeira sozinha. Quando você junta, você tem uma outra palavra com outro significado. Então, você tem porta-bandeira, né, que você sabe que assume, adquire um novo sentido, tá? Na composição, vamos ver um exemplo aqui, só da derivação, só alguns exemplos, tá lá, retratista, retrato e o ista. O ista é um sufixo que deriva profissões,
tá? Forma palavras que indicam profissões. Então, você ista, aquele que, retrato, tira retrato, que trabalha com retrato. Taxista, aquele que trabalha com táxi. Dentista, aquele que trabalha com dente. Então, é esse o significado desse ista, tá? Igualeiro, livreiro. Também eu posso falar aquele que trabalha com livro. Pedreiro, aquele que trabalha com pedra, tijolo e assim por diante, né? Lavável, olha lá o véu. Toda vez que você coloca o sufixo véu, você forma um adjetivo e que fala aquele que é possível de lavar, né? Ah, ele é tão amável, uma pessoa que é possível de se amar, tá? Então, esse véu tem um significado, então forma um adjetivo. Contemplação, desculpe. Contemplação, o são vai indicar um estado ali nessa contemplação. Observe, é uma ação, mas só que é um substantivo que indica uma ação. E o reler, o re, que é um prefixo que diz novamente ler. Então, quem fica falando reler de novo, está sendo redundante. Porque o re já é novamente. Então, você fala, de novo, ler de novo? Não, né? Então, você falou reler, já está implícito o novamente, de novo, no re, tá? Então, não sejam redundantes. Vocês, professores, futuros professores de língua portuguesa, têm que usar a norma padrão, tá? Então, fiquem de olho. Então, a derivação pode ser prefixal e sufixal, né, que a gente viu. Existem algumas palavras que, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar o prefixo e o sufixo. Então, você falar do engrossar. Você não pode falar grossar, tá? Porque não existe o grossar. Então, para que a palavra tenha o seu sentido, tem que colocar engrossar. Então, a derivação parasintética é diferente quando você tem desfazer, por exemplo, tá? Então, o fazer vive sozinho, né? Não precisa do outro... não, desfazer não deu o exemplo. Vamos falar, infelizmente. O infeliz tem, felizmente tem. Então, quando fala infelizmente, você usou uma derivação sufixal e prefixal. Agora, aqui no engrossar, não dá para você tirar o em. Então, precisa tanto do prefixo como do sufixo para a palavra ter o sentido. Então, isso é uma derivação parasintética. Aí, nós vamos ter algumas outras que vocês vão identificar nos livros didáticos, mas que não deixam de ser a própria derivação e a composição. São formas diferentes de formar as palavras, tá? Então, aqui, algo que é para a gente entender a derivação imprópria, e vocês vão saber isso lá em Língua Portuguesa 3, quando for falar em análise sintática. Às vezes, uma palavra, a forma dela, você acha que é um substantivo. Mas, às vezes, num contexto, ela não vai ser mais substantivo, ela vai ser um adjetivo. Aí, como que pode, de uma classe gramatical, passar para outra? É o contexto que vai determinar, e isso vai ser chamado de derivação imprópria, porque depende do contexto. É o caso aqui dos substantivos que viram adjetivos. Por exemplo, manga rosa. Rosa, sozinha, é uma flor. É um substantivo. Agora aqui, manga rosa é a característica da manga ser rosa. Então, aqui ocorre uma derivação imprópria. Igual colégio modelo. Modelo é um substantivo, mas aqui está sendo usado como adjetivo. Tá? Então, isso ocorre na língua. Então, sempre essa palavra vai ser substantivo. Não tem o sempre. Tudo depende do contexto, certo?
Então, um dos critérios para a gente classificar a palavra é o critério sintático. Aí o adjetivo que vira advérbio. Por exemplo, ler alto. Alto é um adjetivo. Só que aqui, alto está falando como que é para ler. Tá? É o modo que vai ser lido algo. Tá? Falar baixo, do mesmo jeito. Então, é um modo que deve praticar a ação. Então, é um advérbio. Custar caro. Então, um adjetivo sempre se refere a um substantivo, mas aqui eu tenho um verbo, então só pode ser um advérbio, né? Então, a composição, como eu falei para vocês, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. Justaposição, colocar dois radicais e não tem alteração nas suas bases. Mas na aglutinação já há alguma alteração, que é o caso do aguardente. Algumas composições por aglutinação, os nossos alunos nem vão saber que ocorreu aglutinação. Por quê? A gente só fica sabendo se houve aglutinação se nós fizermos um estudo diacrônico. E quando a gente está em sala de aula, a gente faz mais o estudo sincrônico da língua. Tá? Então, hoje, nós temos muito esse fenômeno, que é a abreviação vocabular. Todo mundo está abreviando, né? Olha aqui, os conhecidos que nós temos é do alto, do moto, foto, os alunos vão para facul, né? Do prof virou pro, né? Então, nós temos essa tendência de abreviar. E a cada dia que passa a gente ouve ali, eu ouço, principalmente os adolescentes, abreviando algumas palavras, ai, nossa, essa eu não sabia, né? Então, isso é frequente na língua. Passam os anos e isso vai acontecer. Né? A reduplicação também é uma forma de criar novas palavras. É o caso de nomes, né? Que é Juju, é o Zezé. Então, isso vai ocorrendo e é uma forma de criar novas palavras, certo? As onomatopeias, tic-tac, né? E assim por diante. Algo que é importante quando vocês forem dar aula, isso aqui eu quero só apontar, porque lá na sala de aula, às vezes o professor fica lá trabalhando com questões que perde tanto tempo e que o aluno não vai entender, porque o professor também não explica adequadamente, e requer muito conhecimento histórico da língua. É o caso do hibridismo. Como que o nosso aluno vai saber que naquela palavra houve o hibridismo de radical grego com radical latino? Né? O professor sabe. Ele só sabe porque está lá no livro didático a respostinha, né? Ou então aquela lista de radicais gregos, latinos. Então, é uma composição? É. Então, fica lá, mostra para o aluno, é composição? É composição. Vai ficar sabendo que é hibridismo. Isso aqui é para nós que somos da área, tá? Como especialistas e não como estudantes, e sim como estudiosos, entendeu? Então, há coisas que não precisam ficar batendo muito, ficar muito tempo na sala de aula, porque não faz tanto sentido. A sigla, hoje é sigla para todo canto, né? Então, tem também a sigla sendo como um processo de formação de palavras, tá? E a gente sabe que a redução é importante, porque num texto, até você colocar todo o nome daquela organização, daquela instituição, né? Mas lembrando sempre que na escrita, quando a primeira vez que você vai usar a sigla, você tem que colocar o significado, entre parênteses, certo? Então, é uma regra. Então, é igual ao exemplo aqui, PMDBista. Então, tem um partido, vai ter aquele que é do PMDB, então tem que falar PMDBista. Então, é uma nova palavra criada de acordo com a estrutura da nossa língua. Esse aqui, eu peguei alguns exemplos lá que eu já passei para vocês. E quero finalizar com vocês, para vocês entenderem o seguinte.
A morfologia, ela é de suma importância, porque vocês, como professores, vão ter que saber as classes gramaticais. Então, como que você sabe identificar uma classe gramatical? Analisando as unidades mínimas que as compõem, certo? Então, você tem que saber identificar um substantivo, um advérbio, mas também tem que saber identificar dentro da frase. Então, saber a língua não é saber só morfologia, é saber sintaxe, semântica, pragmática. Então, tudo que vocês estão vendo aqui da formação de palavras, eu mostrei para vocês o uso. Porque não pode ensinar língua pela língua. Você ensina língua para mostrar para o aluno quando ele vai usar, por que ele tem que usar daquela forma, certo? Não é dar uma tabela dos substantivos, vamos lá para os substantivos. Ai, quais os tipos de substantivo? Tem o simples, o composto, o primitivo, o derivado. O que adianta falar dessas classificações se você não mostra para o aluno quando ele deve usar? O que quer dizer do primitivo? Quando que eu uso palavras primitivas? Quando que eu uso os substantivos abstratos? Ah, e aí a questão do substantivo abstrato? Como que vocês aprenderam? Substantivo concreto, aquilo que eu posso pegar. Tudo aqueles objetos que eu posso pegar. Tudo que nomeia seres que eu posso apalpar. E o substantivo abstrato, todos os seres que não posso apalpar. E não é verdade. Substantivo abstrato é aquele substantivo que depende de um outro ser para existir. Então, felicidade existe sozinha? Não, precisa de um ser para existir. Confiança existe sozinha? Não, precisa de um ser para existir. Saci Pererê precisa de um outro ser para existir? Não, ele existe. Então, é um substantivo concreto. Tá? Então, temos que trabalhar com aspecto semântico para caracterizar as classes gramaticais. Então, pensem bem quando vocês forem trabalhar com as classes gramaticais, a importância que elas têm na produção e compreensão de um texto, e que se você sabe a estrutura da palavra, você consegue identificá-la em qualquer contexto e consegue também classificá-la. Então, espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, entrem em contato, vocês têm ali as formas de entrar em contato conosco, e nós estamos aqui para ajudá-los. Bons estudos!